A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa lição de número 12 da revista da Escola Bíblica Dominical, hoje, dia 22 de março de 2020. O tema da lição é Jesus, o homem perfeito. O nosso texto áureo diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. Três eram os ingredientes que favoreciam o crescimento de Jesus: sabedoria, estatura e graça. A verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas 2, de 40 a 52. Você pode pegar a sua revista, e acompanhar juntamente comigo. E começa assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam e admiravam a sua inteligência e respostas, e quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuraram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nesta lição, nós temos um objetivo geral, É clarificar a nossa mente de que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e também semelhante a nós. Ou seja, ele tem um lado divino e um lado humano. Na primeira parte, nós temos como objetivo específico expor a divindade de Jesus. Na segunda parte, a humanidade. E em terceiro, deixar bem claro que Jesus é perfeito. E na lição passada, nós estudamos o homem do pecado, o espírito do anticristo que já está no mundo. Hoje, nós queremos apresentar o Senhor Jesus como sendo um ser perfeito, um ser humano perfeito. Nele devemos pensar, falar e agir. Já de início nós temos que deixar claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real. Em tudo ele era semelhante a nós. Inclusive a Bíblia diz que ele sofreu toda sorte de tentação. Não são conflitantes as duas partes, humana e divina, muito pelo contrário, elas são harmônicas
e uma não elimina a outra. E é por esse motivo que somente ele pode salvar o homem pobre, miserável e pecador. No primeiro capítulo, nós temos a apresentação de Jesus como sendo o verdadeiro Deus, né? E aí nós vamos entender que a eternidade dele é juntamente com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente eterno, como também o Pai da eternidade, conforme está lá em Isaías 9:6. Pai da eternidade, príncipe da paz. No capítulo 2, nós temos que os atributos dele são as grandezas e as perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, conforme João 1:4. Logo, ele tem em si mesmo, sendo Deus e de Deus, ele é imutável, onipresente, onisciente. E como onipotente, ele não pode ser ignorado, porque ele tem todo o poder no céu e na terra, conforme Mateus 28:18. Sendo Deus, né, ele é onisciente, onipresente e onipotente. No terceiro ponto, nós temos que ele desvaziou-se dessa glória que ele tinha com o Pai, mas ele não perdeu a sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim de sua glória, conforme podemos atestar pelos versículos mencionados em Filipenses de 2:5-11. Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso dos seus atributos divinos sempre que era necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade ele desfrutara no perfeitíssimo e infinito circuito da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus, conforme Mateus 14:33. Então nós não podemos esquecer que as Escrituras revelam que Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Já no capítulo 2, nós vamos ver que vamos aprender que Jesus é verdadeiramente homem. Ele estava no seio do Pai antes de sua encarnação, antes dele vir ao ventre de Maria. Ele se achava no seio do Pai, conforme João 1:18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, muito pelo contrário. Ele é eterno e Pai da eternidade. Participou ativamente da criação, como diz lá em Gênesis, né? Façamos o homem. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, conforme João 1:1-3. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Em segundo lugar, nós temos que ele foi profetizado no Antigo Testamento. A vinda de Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, por exemplo, ele é a semente da mulher, em Malaquias é o sol da justiça, e em todos os outros livros ele tem um título. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados, tanto para com Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Não podemos esquecer essas duas alianças principais, né? A de Abraão e a de Davi. Em terceiro lugar, ele é encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se, de fato, carne, conforme João 1,14. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, mas era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome, sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza, amargura. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus, era completa, ele tinha corpo, alma e espírito, conforme Mateus 27:58, Marcos 14:34 e Mateus 27:50. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e em nada diferia da nossa,
exceto em relação ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Em quarto lugar, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, Paulo afirmou que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. E, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Todas as nações naquela época, naquele momento, elas foram preparadas, né, para o nascimento de Jesus, na plenitude, na evolução dos tempos, né? Em quinto lugar, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, Filho de Deus, que segundo a carne também, Filho de Deus e de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica, perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Não vamos nos esquecer, Jesus estava no seio do Pai. Sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo. Por fim, no capítulo 3, nós vamos ver Jesus como sendo o homem perfeito. Afinal, ele era ou não um ser humano semelhante a nós. Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original e nem ao experimental, como vimos ali no capítulo anterior. Vamos falar um pouco sobre a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para afirmar ou aliviar a fome e sede das pessoas ao seu redor. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Ele tinha fome, ele comia, ele bebia, ele tinha sono, né? E ele se aborrecia, se entristecia, ele chorava e ele tinha o seu lado humano. No capítulo 2, Jesus é o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, né? Pecou, saiu da presença de Deus, foi expulso do jardim porque conheceu o pecado, o bem e o mal. O último Adão, porém, triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. É só você ler 1 Coríntios 15, 45. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. A perfeição espiritual e moral de Jesus está no capítulo 3, na parte 3 dessa lição. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. De novo, repetindo essa expressão. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo, nenhum engano se achava em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas, o nosso excelso modelo, a nossa referência.
Não esqueça, Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado. Enfim, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito se nós olharmos para ele. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas e por ele ansiamos. Quando, do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor, o Cordeiro. Toda essa lição está falando e exemplificando com referências, sobre essa questão do lado humano e do lado divino de Jesus. Mas o autor não fez menção da leitura bíblica que foi lida lá no início, quando fala a respeito da ida de Jesus a Jerusalém com seus pais quando ele tinha apenas 12 anos. E eu achei estranho não ter comentado isso. Fica claro aqui, está bem claro, que ele era um jovem, um adolescente, que ele tinha de fato o seu lado de jovem, de adolescente, o seu lado humano, em ir com seus pais, estilar sua roupa, alimentar-se, suar, cansar, quem sabe estar de mãos dadas com os pais no caminho, indo para a oferta, lá no templo de Jerusalém. Só que na volta, os pais se distraíram conversando no meio da multidão e esqueceu Jesus. Quando estavam quase que no meio do caminho, diz aqui a nossa lição, andando pelo caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Poxa, caminho de um dia. E eles deram falta de Jesus. Voltaram correndo, Passaram 3 dias procurando Jesus. Já pensou? Voltaram correndo para o templo. E lá estava Jesus sentado no meio dos doutores, conversando. Um jovem adolescente. Os pais brigam, exigem dele uma explicação. Poxa, por que você deixou a gente para trás, não seguiu? Por que fizeram isso, disseram assim, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e tua mãe ansiosos, procurávamos por você. E Jesus vai dizer uma das frases mais importantes da sua vida no seu ministério. Por que vocês estão me procurando? Não sabem que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai? José olhou, meu pai, seu pai sou eu, e que negócios são esses que você está cuidando meu? Só que eles não compreenderam. Eles não entenderam. Eles eram os pais terrenos de Jesus. Naquele momento, Jesus estava dizendo, olha, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Ele estava demonstrando aqui o seu lado divino. Ele era humano e divino. E ele tinha isso muito bem resolvido, era muito harmônico. Uma parte não conflitava com a outra. Quando ele precisava agir com o seu lado humano, ele agia. Quando ele precisava agir com o seu lado divino, ele agia. Mas ele nos deu provas suficientes, de que ele era verdadeiramente Deus. Aleluia. Então, assim, ficou bem claro nessa lição que Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. Ou seja, divino e humano. Tudo para facilitar a nossa compreensão em relação ao Evangelho e também em relação às coisas que passamos. Se Jesus Cristo passou por tudo e venceu, nos deixou o exemplo de que nós também poderíamos passar por esse caminho e vencermos, de igual forma. Louvado seja o nome dele. Deus abençoe aí você, que as bênçãos do Senhor sejam acrescentadas na sua vida. E nós temos ainda, ao final, a respeito de Jesus, homem perfeito, pelo menos aí 4 perguntinhas. Primeiro, fale sobre a eternidade de Jesus Cristo.
está lá na nossa lição. Como filho do homem, ele foi gerado pelo Pai no tempo histórico através do Espírito Santo. Cite algumas evidências dessa humanidade: as dores, os incômodos, a fome, a sede, a agonia no jardim de Getsêmani, né? Terceira pergunta: por que a humanidade do Senhor Jesus não era aparente? Porque ela era muito real, tanto quanto a nossa. Em momento algum, ele usou da sua divindade para suprir suas carências humanas, né? Ele poderia ter passado o cálice, ele poderia ter transformado a água em vinho, assim, na hora que ele quisesse, fizesse sair água da rocha na hora que ele quisesse. Ele poderia fazer vários milagres, mas ele só agiu conforme a vontade de Deus. Quarta pergunta: o que podemos concluir quando olhamos para o Senhor Jesus? Que ele é o nosso autor, o consumador da nossa fé, que a humanidade dele não foi um fracasso, mas foi uma referência para todos nós. Em que Jesus era perfeito? Tanto no falar quanto no agir, ou seja, em tudo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir sobre isso e nunca deixar que as dúvidas recaiam sobre o seu coração. Amém? Pai querido, eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar ministrando essa palavra a essas classes, que o Senhor possa falar a cada coração, que nós possamos ter sua presença conosco nesses dias tão difíceis e que o Senhor possa fazer com que essa palavra não saia do nosso coração, porque vamos precisar dela com certeza. Eu abençoo essas vidas que estão ouvindo e assistindo esse áudio, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?